Olá pessoal, trazendo mais uma atividade ainda referente ao conteúdo de tempos do modo subjuntivo, tá? E essa atividade ele traz um texto que é um anúncio publicitário, né, que é um outro gênero textual, subindo aqui um pouquinho para vocês poderem acompanhar. É um outro gênero textual muito usado, lembrando que essas atividades elas têm como fonte bibliográfica o livro Português e Linguagens do oitavo ano, que é o livro que nós utilizamos, que norteia, que direciona o nosso trabalho em sala de aula, né? Mesmo nesse trabalho remoto, a gente tem se orientado basicamente pelo livro Português e Linguagens, né? Que é o livro que foi adotado pela escola para que vocês pudessem trabalhar o conteúdo de língua portuguesa. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse anúncio publicitário, porque o anúncio publicitário, ele é um gênero que tem como uma característica muito marcante, ele explora tanto a linguagem verbal como a não verbal, né? A linguagem de imagens, né? Vocês podem ver que aqui nós temos imagem e texto verbal, que é a parte escrita, né? Veja que se trata de uma espécie de placa, né? A propaganda, é um anúncio publicitário, é uma propaganda, né, e que ele diz aqui, inclusive diz assim: leia o anúncio abaixo e responda as questões 1 e 2. Nos parece uma placa, dessas placas que a gente vê na estrada, né, de propaganda. E o texto, vejam que a placa está caída, como se tivesse sido derrubada, né? E no texto da placa diz o seguinte: se fosse uma árvore, você nem teria notado. Preserve. HSBC, patrocinador do Congresso, deixa eu só ler aqui, observar um pouquinho, da OMJ, né? Sobre biodiversidade e biossegurança. Então, vemos que se trata da propaganda do Banco HSBC, né? O antigo Banco HSBC, né? Que o Banco HSBC, na verdade, ele foi vendido para uma outra instituição bancária, né? Então ele diz, se fosse uma árvore, quer dizer, então ele está representando como se fosse uma árvore caída, uma árvore, ou melhor, não seria nenhuma árvore caída, seria uma árvore derrubada, né? E ele faz uma provocação aí, gente, né? Veja que, e que se fosse uma árvore, as pessoas que estavam ali passando não prestariam atenção. Essa propaganda do HSBC, porque o HSBC, na verdade, era uma instituição financeira que financiava projetos de preservação do meio ambiente, né? E essa propaganda está aí no 32º anuário do Clube de Criação de São Paulo, né? A fonte, a referência aí, tá? Então, a gente vai para a primeira questão. E é importante a gente lembrar também uma outra coisa. O gênero publicitário, de anúncio publicitário, propaganda, ele tem como característica também, né, como objetivo de persuadir, né, o leitor, a pessoa que está vendo como a propaganda, não é isso? O anúncio ele divulga como ele tem o poder também de persuadir. Persuasão, gente, é convencimento, é convencer o outro, né, a consumir, né, com o objetivo de fazer o outro, de nos fazer consumir, seja um produto, seja uma marca, seja uma ideia, né, da gente adquirir, da gente obter para nós aquilo. É um texto de convencimento, tá? Então vamos aqui. Na primeira questão, ele diz o seguinte: o anúncio, tanto na parte visual, quando fala em parte visual, é imagem, tá? Quanto na parte verbal, quando falamos em parte verbal, estamos falando de texto, né? Do texto escrito. Vou subir aqui um pouquinho o texto para vocês, tá, pessoal? Só um instantinho. Pronto. Estabelece uma comparação entre uma árvore e um painel ou outdoor caído. Ele faz uma comparação, né?
Então, na letra A da primeira questão, ele diz assim: no trecho, se fosse uma árvore do enunciado, né, do texto da propaganda, em que tempo e modo está a forma verbal fosse? Então, nós vamos nos prender aqui a forma verbal, se fosse uma árvore, fosse. Está em que tempo? Quando pensamos em tempo, pensamos em presente, pretérito ou futuro. E o modo, já que nós estamos vendo o modo subjuntivo, né? E a gente já pode, de repente, responder, né, o que seria o modo, né? Mas em que tempo? Se fosse uma árvore, né? Lembrando que o modo subjuntivo ele tem 3 tempos: o presente, o pretérito perfeito e o futuro. Então, essa forma verbal fosse, ela está em que tempo e em que modo verbal, né? É o que vocês vão responder nessa alternativa A da primeira questão. Na alternativa B, subindo um pouquinho aqui o texto, e no trecho você nem teria notado, teria. Lembram que nós falamos sobre futuro do pretérito? É algo que remete ao futuro, porém é um futuro que não aconteceu, né? Em que tempo e modo está a forma verbal? Ou seja, a forma verbal nós já podemos dizer que é teria, do verbo ter. Ele só quer que você diga agora em que tempo e em que modo estão. Essa forma verbal, né? Eu já dei aí uma pista bem fácil aí para vocês saberem. A questão de número 2, essa é uma atividade curtinha de fixação, tá? A questão de número 2 diz assim: sabemos que os anúncios publicitários têm a finalidade de promover um produto, uma marca ou uma ideia. Como eu falei agora há pouco, promover, difundir, né? Divulgar, né? Se é um produto que está à venda, ajudar, facilitar as vendas, não é isso? Então, ele dá 3 alternativas referentes a essa questão 2 para que vocês respondam, tá? Na alternativa A, ele pergunta: quem é o anunciante e a quem se dirige o anúncio em estudo? Quem é o anunciante é quem é que está promovendo esse anúncio, tá? Quem é que está divulgando isso aí, tá bom? E a quem se dirige o anúncio em estudo? A quem se dirige é você dizer, essa propaganda foi feita para quem? Ela está direcionada a quem? Claro que qualquer pessoa que observe essa placa vai ver esse anúncio, mas esse anúncio ele está voltado mais para um determinado tipo de público? Se sim, que público é esse? Né? Público pode ser crianças, pode ser adultos, adolescentes, né? Tem determinados tipos de conteúdo que são anunciados em publicidade que quando a gente observa a natureza da linguagem, a forma como é divulgado, né, a gente já percebe que tem ali um público-alvo, que se chama de público-alvo. E é para quem essa propaganda ela está se dirigindo mais especificamente. Então, é isso que ele quer saber de vocês, tá? Na letra B, ele diz o seguinte: que ideia esse anúncio promove? Esse anúncio está promovendo alguma ideia, não está? Então, é essa ideia que ele quer saber, né? Vocês vejam que lá em cima ele fala em comparação, ele compara a placa com uma árvore caída. E ele faz uma provocação dizendo que se fosse uma árvore, não chamaria tanta atenção quanto uma placa caída. Ou seja, ele nos faz refletir a respeito da importância que a gente dá ou não a questão do desmatamento, né? Da não preservação do meio ambiente. É para isso que a propaganda quer chamar a atenção. Por quê? Porque a instituição HSBC, que era uma instituição financeira, banco, que na verdade digo era porque ela foi vendida para uma outra instituição financeira. Essa instituição financeira, ela financiava, ela custeava projetos de preservação do meio ambiente, tá? Então, ela tinha o interesse de que o seu público, né? Quem é o público que frequenta banco?
quem é o público que provavelmente teria uma conta no banco HSBC, né? São crianças, são idosos, né? Essa propaganda ela se destina principalmente a pessoas que de repente pudessem ter um vínculo, né, com o banco, com a instituição financeira, né? Então quem normalmente teria isso? Aí na letra B ele pergunta que ideia esse anúncio promove, né? Ele quer que você fale que ideia está sendo focada aí nesse anúncio. E na letra C, que é uma pergunta bem pessoal, porque ele pergunta na sua opinião, ou seja, na opinião de cada um de vocês, com que finalidade o anunciante promove essa ideia? Quando a gente fala em finalidade, a gente fala em objetivo, a gente fala em para quê, né? Para quê? Quando eu digo qual é a finalidade disso? Ou seja, para que isso? Com que intuito, né? O anunciante promove essa ideia. Por que o anunciante, que no caso aí a gente já sabe quem é, está divulgando isso? O que ele está divulgando e para que ele está divulgando? Qual é o sentido dele estar divulgando? Né? Lembrando que uma instituição financeira, ela quer ter o quê? Lucro, né? Uma propaganda, quando eu estou com um produto à venda e eu quero que as pessoas saibam que esse produto está à venda. Por quê? Porque eu quero atrair pessoas para possivelmente alguém comprar o que eu estou vendendo, né? Para conseguir comprador ou compradores, dependendo do produto. Se for um produto que eu tenho em grande quantidade, eu quero que apareçam muitas pessoas para comprarem o meu produto, né? Então, assim, eu vou divulgar essa venda. Dependendo do que eu esteja vendendo, eu vou me direcionar principalmente às pessoas que possivelmente comprariam o meu produto, né? Se eu tenho um produto feminino, né? Lingeries, roupas íntimas, eu vou me direcionar principalmente a quem? Ao público feminino, as mulheres, que seria o que? O meu público-alvo. As pessoas que provavelmente comprariam os meus produtos que eu estivesse vendendo. E no caso de um banco, né? O banco tem lucro com as realizações financeiras, né? Depósitos, saques, empréstimos, negociações de todo e qualquer tipo. Então, quem são as pessoas a quem eu me destino? E com que finalidade esse banco, que na verdade é o anunciante, quer promover essa ideia de ser contra o desmatamento, a favor da preservação do meio ambiente? Que relação teria isso com o que as pessoas, com a reputação, né? O que as pessoas acham dessa instituição? Uma instituição que vincula a sua marca a uma causa social, né? A uma causa de preservação do meio ambiente. Será que ela passa uma boa impressão para as pessoas que seriam seus possíveis consumidores? Será que é importante fazer essa divulgação pensando em vincular o nome dela, o nome dessa marca, né, o nome desse banco, a causas sociais, sobretudo de preservação do meio ambiente? Então, tudo isso vocês devem pensar, vocês devem refletir para responder essas questões, tá bom, gente? E lembrando que qualquer dúvida vocês podem recorrer a mim no privado, tá bom? Está disponível assim que eu puder. Vocês podem deixar a mensagem de vocês que eu respondo assim que for possível, tá bom? Vocês fiquem no aguardo, se for possível responder imediatamente, eu respondo. Se não for, mas podem deixar que assim que eu puder, eu respondo, tá bom? Então fica aí mais uma atividade, é a terceira e última atividade referente a esse conteúdo. E esse conteúdo vai sim estar presente na prova de vocês, na prova do bimestre. E até a prova, então, e qualquer dúvida vocês podem chamar, tá bom? Beijo!